Intensidade de corrente elétrica. A corrente elétrica em meios condutores é basicamente conceituado como um movimento ordenado de cargas elétricas. Porém, esse movimento ordenado, ele não é um movimento onde as cargas se movem, por exemplo, em linha reta. Essas cargas, uma vez expostas a um campo elétrico, elas deixam de apenas executar um movimento aleatório, um movimento originado apenas pelo fato do condutor estar a uma temperatura. Elas, além de vibrarem, elas também têm um movimento chamado de deriva. Elas vão se deslocando, essas cargas, interagindo entre si e com a estrutura da matéria. Então, elas vão fazendo um movimento bastante caótico na estrutura do metal do condutor. Bom, como você pode ver no vídeo, os pontos em azul são os elétrons e os vermelhos fazem parte da estrutura do metal. Os elétrons, eles têm um movimento bastante caótico e esse movimento é chamado de movimento de deriva. E, logicamente, os elétrons vão se deslocando da direita para a esquerda, mas não, obviamente, em uma linha reta, devido à interação dos elétrons com os elétrons e com a própria estrutura da matéria. Bom, esse campo elétrico que se instala, que aparece dentro do condutor, é ele que faz com que os elétrons se movam. Normalmente, as pessoas acreditam que os elétrons no condutor se movem muito depressa. Na verdade, é justamente o contrário. Os elétrons têm um movimento de deriva muito lento, na ordem de centímetros a milímetros por segundo. O que faz com que uma lâmpada acenda rapidamente é o campo elétrico que se estabelece próximo à velocidade da luz. Nesse vídeo, você observa uma lâmpada ligada a um interruptor. Quando o interruptor é ligado, a lâmpada acende instantaneamente, assim como ele é desligado. Esse é o efeito da propagação instantânea, basicamente, ou praticamente a velocidade da luz do campo elétrico. Um dos efeitos da corrente elétrica também é conhecido como efeito Joule. A corrente elétrica, que é esse movimento dos elétrons no condutor, esses elétrons eles acabam interagindo entre si, interagindo com a estrutura e eles perdem parte da energia cinética. Essa energia cinética, que parte dela é transformada em calor e, logicamente, o condutor aquece. Em uma lâmpada incandescente, ela possui um filamento de tungstênio. Esse filamento de tungstênio, quando ele é percorrido por uma corrente elétrica, ele esquenta e provoca o brilho. Logicamente, o aquecimento vem da perda da parte de energia cinética dos elétrons em, obviamente, conversão em energia térmica, produzindo calor e luz. Por isso, as lâmpadas incandescentes são menos eficientes. No vídeo seguinte, é mostrado então duas pilhas ligadas a uma malha metálica. Essa malha metálica, quando é percorrida por uma corrente elétrica, ela esquenta e entra em combustão. Então, ela começa a pegar fogo. É um belo exemplo aí do efeito Joule. Então, como mostrado, corrente elétrica, ela vai produzir calor. Vários equipamentos em nossas casas produzem efeito Joule, como, por exemplo, secadores de cabelo, chuveiro, ferros de passar roupa, todo o equipamento que você liga e ele vai produzir calor a partir do efeito que nós consideramos hoje o Joule, como obtenção final para o nosso dia a dia, é um ótimo exemplo, um excelente exemplo desse brilhante fenômeno aí que envolve a conversão da energia elétrica em energia térmica.